Nesse vídeo, de uma forma rápida, eu vou te ajudar a interpretar uma curva de rendimento de pressurizadores, que dá pressão para a nossa rede de água fria. E por que que é importante essa interpretação? Porque você vai ter que escolher um pressurizador, vai abrir os manuais, os catálogos e vai se deparar com essa curva. E você vai ver que os pressurizadores trabalham com faixas diferentes de vazão e pressão e não é constante ao longo da rede. Então, qual pressurizador é o ideal para a minha rede? Ele vai me atender ou não? Tudo passa pela análise dessa curva de rendimento. Então, vamos dar uma olhada aqui na curva juntos? Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que ela tem dois eixos, né? Pressão e vazão. A pressão é quanto de pressão que o pressurizador vai estar fornecendo, vai estar atribuindo, ganhando a minha rede, né? E a vazão é quanto que está passando de água por aquele pressurizador, né? A quantidade de água passando por um período de tempo, né? Então, ali é a vazão que a gente vai ter. Como que essa vazão e a pressão trabalham? Quanto for maior a vazão, menor vai ser a pressão, tá? Então, já pensa aí, ó, aumentou a vazão, diminuiu a pressão. Por quê, gente? Porque aquele mesmo pressurizador, agora ele vai estar tendo que passar uma quantidade maior de água, uma velocidade mais rápida. E quando tem menos vazão, a velocidade pode ser mais lenta e ele consegue então passar um pouco mais de força, de pressão, tá? Então é esse joguinho que ele faz. Aumentou a vazão, ele tem que diminuir um pouco da força que ele joga para a pressão para aumentar a velocidade, tá? Ah, agora a vazão é menor, daí ele consegue entregar uma pressão melhor, com exceções dos pressurizadores com inversores de frequência. Pressurizadores com inversor de frequência conseguem manter a pressão constante, independente da vazão que esteja passando por eles, tá bom? Mas isso é um modelo à parte, é um modelo bem mais caro. Eu posso entrar num outro vídeo só para falar sobre pressurizadores com inversor de frequência. Os modelos mais tradicionais trabalham através dessa curva de rendimento, de pressão e vazão. Então aqui, pessoal, tenho dois modelos, tá? Vai ter inúmeros de vários fabricantes. Aqui eu abri um que eu gosto muito de especificar, que é o Max CFL da Rova, tá? Então é esse queridinho aqui, só para vocês verem um pouquinho, não tem capa, tá? Essa é a carinha dele, é um que eu utilizo bastante nos meus projetos. E aí, pessoal, ele tem aqui a curva de desempenho dele. Ele tem aí dois modelos, esse Max SFL, o 22 e o 26. O 22 um pouco mais fraco e o 26 um pouco mais forte, tá bom? Ali quando a gente pensa em pressão. E como que eu analiso essa curva? Eu vejo a vazão que está passando por ele e vejo aqui que está atendendo, tá? Qual que é a pressão que ele vai estar fornecendo. E da onde que vem essa vazão? Essa vazão vem através da soma dos pesos. Então, é uma metodologia que a gente tinha da BNT NBR 5626 de 98, onde era atribuído pesos para cada aparelho. Então, por exemplo, uma torneira tem um peso X, a bacia sanitária tem um peso X. Daí você somava todos os pesos e encontrava essa vazão. Pedro, quando que eu utilizo a soma dos pesos? Quando você quer aí atribuir uma simultaneidade de uso. Posso usar a vazão completa dos aparelhos? Pode, mas isso é mais para usos, por exemplo, vestiários, né, indústrias, comércios, onde todos os aparelhos podem estar sendo utilizados de uma forma geral. Numa residência não é muito comum, então a gente utiliza a soma dos pesos para encontrar uma simultaneidade. Então, se você não sabe o que é, depois você procura ali soma dos pesos e vê como você calcula essa vazão. Calculou aquela vazão, você vai encontrar então a vazão máxima provável, tá? Tendo a vazão máxima provável, você vai ver aqui, ela pode ser que você encontre ela em litros por segundo, tá? Daí encontrou em litros por segundo, multiplica por 60 para ter litros por minuto, né? Ou converte aí para metros cúbicos por hora. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Litros por segundo vezes 60, você tem litros por minuto. É mais fácil. Então, vamos imaginar que a gente tem ali, aqui, mais ou menos uns 50 litros por minuto passando nesse meu pressurizador. Então, eu vou subir aqui e vou ver. Ah, tá dando mais ou menos no 15, né? Tá um pouquinho, quase, entre 14 e 15. Poderia ser um 14,8 aqui. Então, meu pressurizador, na vazão de 50 litros por minuto, ele vai estar me fornecendo 15 MCA, 15 metros de coluna d'água de pressão, tá? Então é assim que a gente consulta, bem simples, tá? É isso daqui, a gente fez a consulta, normalmente a gente faz a consulta para vazão provável máxima. Quer dizer que o pressurizador vai estar sempre atuando nisso? Não. Por exemplo, e se por alguma coisa abrimos mais aparelhos e foi para uma vazão de 66,7, daí o seu pressurizador vai estar fornecendo para a rede
ali uns 12 MCA, tá? E ele fica nessa brincadeira, tá? Conforme a vazão. Por exemplo, abri apenas um chuveiro, né? Ficou mais aqui embaixo, né? Mais baixo aqui, né? Então aqui está no 16 litros por minuto, o chuveiro vai estar ali entre 12 e 14 litros por minuto, né? Então tá um chuveiro só ligado? Beleza, tá só um chuveiro ligado. Então, beleza, tá só um chuveiro ligado, daí vai estar fornecendo quase 20 MCA, lá no 18 MCA, tá bom? Então tá aqui, beleza, tá só um chuveiro ligado. Beleza, agora eu liguei um outro chuveiro, daí vamos imaginar que é 12, né, litros por minuto por chuveiro, foi para 24. Opa, caiu um pouco, né? Então o pressurizador agora está entregando menos, tá entregando ali nos 17, por aí, tá bom? Então, tô com 5 chuveiros ligados, então ele já vai vir mais ou menos para cá, né? Se a gente está considerando 12, daí já caiu bastante. Então é isso que fica acontecendo na sua rede quando você tem um pressurizador. Então, para a gente consultar qual que é a pressão, normalmente a gente usa o método da soma dos pesos para considerar uma simultaneidade e encontrar a vazão máxima provável. Nesse exemplo eu utilizei 50, estaria dando aqui nos 14,9, 14,8, está bem perto do 15, né? MCA na minha rede, mas na prática, na vida real, ele fica aí brincando, tá? E se você quiser assistir mais, você poderia ir para o modelo SFL 26, tem um pouco para cima. Pedro, por que aqui no zero ele não chega até zero? Por que, gente? Porque tem uma vazão mínima para acionar o pressurizador, tá? Então, se não atender essa vazão mínima, o pressurizador nem é acionado, tá? Por isso que começa um pouquinho depois. Pedro, e o pressurizador com inversor de frequência? Daí esse não tem essa diferença de curva de rendimento por quando altera a vazão, tá? Ele consegue manter constante ali uma pressão, mas como eu disse, é um tema para um outro vídeo. Se você quer que eu volte em um outro vídeo para falar do pressurizador com inversor de frequência, fala aqui nos comentários. Pedro, faz um vídeo sobre pressurizador de inversor de frequência, para eu saber que vocês têm interesse nesse assunto, e daí eu vou e gravo também para vocês um vídeo explicando um pouco mais de como funciona um pressurizador com inversor de frequência, que é um pouco diferente do que um pressurizador tradicional com a sua curva de rendimento.